Bom dia a todos, graça e paz. Um abraço para você e sua família. Atos capítulo 12, temos a história impressionante de Herodes e os apóstolos. Eu queria analisar esse texto primeiro enfocando a ação de Deus. Deus tem feito coisas que competem a Ele somente. Quem somos nós para questionarmos? Como diz o Salmo 139, os caminhos de Deus são inexplicáveis, como Paulo diz em Romanos capítulo 11, quem conheceu a mente do Senhor ou foi o seu conselheiro. Nós não sabemos realmente como Deus age e por que Deus age. Apenas sofremos as intervenções de um Deus santo que nos ama e cuida de nós. Digo isso por duas questões em especial. Primeiro, Tiago e Pedro, dois apóstolos, servos do Senhor, aliás, dois pescadores que trabalhavam juntos, que foram chamados no mesmo dia por Jesus, que andaram com Cristo. Não havia diferença entre eles, a não ser evidente a personalidade de cada um. Mas aprove a Deus permitir que Tiago fosse martirizado e que Pedro fosse poupado, preservado. A grande questão é por que um e não outro? Se Deus libertou a Pedro, não poderia ter libertado também a Tiago? Por que deixou acontecer com Tiago? Enfim, não sabemos como responder a essas questões. Sabemos que Deus tem princípios, planos, propósitos e eles são escritos e estabelecidos como Deus quer. Cabe a nós acatarmos, obedecermos e vivermos para glorificá-lo. Uma outra questão interessante é que o rei Herodes viu que isso agradou aos judeus e ele mandou prender a Pedro. Era na festa dos pães asmos e no final daquela semana, na Páscoa, ele tinha a intenção de também apresentar Pedro e matá-lo perante os judeus. Então Pedro fica ali preso alguns dias, 4, 5, 6, uma semana no máximo, ele fica preso. E o texto diz no verso de número 6, quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, e ali vai o texto. Ou seja, Pedro ficou preso alguns dias ali para esperar a sua execução, o mesmo destino de Tiago. Se Deus tinha a intenção de libertá-lo, de livrá-lo, por que não livrou logo no primeiro dia e deixou Pedro passar por essa agonia, por esse sofrimento? São questões que realmente nós não temos como responder. Eu sei que Pedro aprendeu e cresceu. Eu sei que a igreja que estava reunida, e vamos falar disso posteriormente, a igreja que estava reunida também aprendeu e aprimorou a sua comunhão em oração com Deus. Enfim, o propósito de Deus foi cumprido e estabelecido. Nós não sabemos o porquê Deus age amanhã e não hoje. Não sabemos por que Deus age deste jeito e não daquele. O que nós precisamos entender é que a vontade soberana de Deus sempre é para o bem daqueles que amam ao Senhor. Como o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tem poder de transformar até uma tragédia em benefício para aqueles que o amam. Confiemos e descansemos nas mãos poderosas do Senhor, mesmo sem entender seus planos. Sabemos que Ele tem preparado o melhor para nós. Que assim Deus nos abençoe e vivamos para agradá-lo e satisfazer sua vontade. Vamos orar? Obrigado, Pai de amor, Deus soberano, que comanda e rege todas as coisas. Descansamos nos teus braços poderosos e sabemos que o Senhor tem coordenado e comandado tudo conforme os planos eternos do Senhor. E assim queremos entender que o Senhor tem feito o melhor para nós, mesmo num tempo que não é o nosso, mesmo de um jeito que não é o nosso, mas nós sabemos que o Senhor tem trabalhado o melhor, porque nós realmente não sabemos o que é melhor para nós. Por isso, confiamos no Senhor. Haja e atue de maneira poderosa. Mas é claro, Pai, que nós clamamos ao Senhor por pressa. Uma porta de emprego que precisa ser aberta. Ó Deus, seja pronto, seja rápido, Pai, nesta porta, porque há grandes necessidades. Sabemos que o Senhor tem maneiras de agir, de sustentar, mas como é digno o trabalhador do seu trabalho. Também quero pedir a Deus pelos enfermos, pessoas que passam por dificuldades, estão sofrendo com dores, quem sabe num leito de morte. Pai, seja misericordioso, trata com amor, com cuidado, traga cura, Deus.
e assim com certeza restabeleça prontamente a saúde. Enfim, Pai, são tantas questões que nós necessitamos de urgência. Mesmo assim, dependemos da Tua graça e confiamos no Senhor. Oramos em nome de Cristo. Amém. Compartilhe conosco nas mídias sociais, no Facebook e no YouTube, Igreja Presbiteriana de Utinga, e também no Instagram, ipb.utinga. Deus te abençoe.